Salmo 48. A cidade de Deus. Cântico. Salmo dos filhos de Corá. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte belo e sobranceiro é a alegria de toda a terra. O monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio.
noite, queridos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Caraguatatuba. A nossa saudação na graça e na paz do nosso bom Deus. Também a todos que nos assistem, todos aqueles que irão assistir a este vídeo. A nossa oração é que todos sejam edificados pela palavra do Senhor. Que hoje faremos a leitura no Evangelho de João, no capítulo 13, versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Amém. Louvado seja Deus pela santa palavra, e que o Santo Espírito nos ilumine, nos conduza na meditação da maravilhosa palavra. Nós temos aqui uma declaração no versículo 1 que diz que Jesus sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, para a eternidade. E aqui emerge uma pergunta: se você soubesse que a sua hora é chegada, a chegada da morte, a chegada da finalização da sua história nessa existência, o que você faria? Quais seriam as suas reações? Só de pensar a angústia, a dor, desespero, já começa a abater. Durante essa semana eu tive conversando com um amigo que colocou em um grupo de pastores que o avô dele estava partindo. Era certo que já era a chegada da hora do avô. E ele, pedindo oração, decidi ligar e ter um tempo de conversa com esse amigo. E ali conversamos dessas coisas. É chegada a hora de partir, o quão é difícil para aceitarmos. E ali passamos um bom tempo conversando sobre essa terrível situação da aproximação da morte. Vivemos nesse momento em
que essa realidade se aproxima, essa realidade bate a porta. E a dor, a angústia são reações naturais de todos nós. Jesus, diferentemente, ao saber que a sua hora era chegada, ele oferece ensinos. E por ser só amor, transborda amor e ensina sobre amor. Aliás, amor é a ênfase do Evangelho de João. E particularmente a partir do capítulo 13, nós vamos ter mais de 40 referências sobre o amor, sobre amar. Jesus mostra amor com um ato surpreendente aqui. Ato muito conhecido, que se tornou uma cerimônia. A cerimônia do lava-pés, no contexto do catolicismo romano, inclusive o Papa, o líder maior da Igreja Católica Romana, realiza esse ato de lavar os pés. Fazia parte da cultura e até com implicações religiosas, o ato de lavar os pés era uma purificação antes das refeições. E essa tarefa era incumbida ao menor dos doulos. Haviam 3 tipos de doulos, de servos, também podendo ser traduzido por escravos. E dos 3 tipos de servos, de escravos, essa tarefa de lavar os pés daqueles que chegavam para a refeição era do menor. O menor dos servos iria realizar esse ato de purificação. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nós temos 2 interessantes registros acerca do contexto dessa ceia, dessa última ceia em que Jesus realizou o lava-pés. Lucas registra que Jesus envia Pedro e João para preparar a ceia. E eles preparam a ceia em uma casa de um homem que possivelmente era o pai de João Marcos, que inclusive era o homem que carregava o cântaro. Era incomum um homem carregar o cântaro, e Jesus diz: quando encontrares na cidade um homem carregando o cântaro, acompanhe eles e pergunte onde o mestre vai fazer a ceia com os seus discípulos. E ele vai mostrar um lugar espaçoso, um lugar adequado para a realização da ceia, da Páscoa. Lucas também registra no capítulo 22 que surge uma discussão entre os discípulos sobre quem era o maior entre eles. Só Lucas registra essa disputa, que comentaristas dizem que tudo começa não exatamente para descobrir quem era o maior, mas sim quem não era o menor, que iria então ser incumbido, provavelmente, de realizar a tarefa do lava-pés. Pedro e João, provavelmente até Judas, tinham já realizado as tarefas de ir preparar. Pedro e João é citado que foram enviados por Jesus, e Judas, que cuidava do dinheiro, provavelmente foi junto para comprar os ingredientes para a ceia. Então talvez esses 3, já se gabando de terem realizado essas tarefas, não seria incumbido pelo mestre de lavar os pés. Talvez Tiago poderia dizer: eu estive no Monte da Transfiguração, eu estive quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. E assim cada um iria apresentando argumentos que comprovassem que não era o menor, portanto não iria lavar o pé de ninguém. O jantar começa, diz o versículo 2, que
que o jantar durante a ceia. Diz também o versículo 4 que é durante o jantar que Jesus se levanta. O jantar começa e todos ali, os discípulos aliviados, começam a pensar: o mestre não incumbiu ninguém. Ufa! Estavam talvez todos ali pensando: o mestre revolucionou mais uma vez. Ele não havia guardado o jejum, não havia guardado o sábado, havia já deixado que uma mulher pecadora se aproximasse. Jesus já havia se aproximado e tocado em leprosos. Então pensavam os discípulos: o que seria uma purificação antes do jantar? O mestre revolucionou mais uma vez. E mal sabiam eles que o mestre iria revolucionar, mas muito além do que eles pudessem imaginar. Versículo 4 diz que o mestre se levantou da ceia, tirou a vestimenta de cima de si e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Também deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha que havia cingido. O mestre iria revolucionar, mas de uma forma diferente, não deixando de lado aquele rito, mas sim ele próprio realizando aquilo que nenhum deles queriam realizar, aquilo que nenhum deles desejava realizar. O próprio mestre começa a lavar os pés dos discípulos. O mestre lavando o pé dos discípulos. Na cultura judaica não era apropriado o mestre pedir para um discípulo lavar os pés, quanto mais o próprio mestre lavar os pés dos discípulos. Completamente improvável. O mestre se curvando aos discípulos, o Senhor servindo, aquele que era o maior se tornando o menor, fazendo isso por amor, dando ensino de amor de forma que nenhum dos discípulos pudesse imaginar. No versículo 6, nós temos na reação de Pedro uma maior percepção de como era rejeitada aquele ato. Pedro diz: Senhor, tu me lavas os pés? Tu lavas os pés a mim? E curiosamente, Pedro não faz aquela rejeição de tu lavas os pés a mim, como João Batista disse: Senhor, tu vens a mim para ser batizado, eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Não, Pedro, ele só diz o seguinte: Senhor, tu lavas-me os pés, como que reprovando aquela ação. E no versículo 8, Pedro diz assim: tu nunca me lavarás os pés. Como que dizendo: o Senhor foi longe demais, mestre, lavar os pés não. E aí então Jesus fala a Pedro sobre a purificação. Aquela purificação era necessária para que Pedro pudesse fazer parte do reino. E aí então Pedro, no versículo 9, tem uma outra reação: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, ou seja, joga um balde de água então. Ao que Jesus responde: esse banho externo não é necessário, Pedro.
já tomastes esse banho externo? No versículo 10, Jesus dá essa resposta: quem já se banhou não é necessário lavar senão os pés. E ainda no versículo 10, Jesus já emenda que todos estavam limpos externamente e até internamente, menos um. No versículo 11 diz: ele sabia quem era o traidor. Vós estáis limpos, mas não todos. Havia um que era Judas, ele já tinha o diabo posto no coração de Judas, a traição. Jesus já tinha esse conhecimento. E aqui nós caminhamos para o encerramento com algumas aplicações. Primeiro, que Jesus, sabendo que é chegada a sua hora de partir, não faz outra coisa senão a ensinar a demonstrar amor. E amor até o fim. Até que ponto você está disposto a demonstrar amor? Eu amo até aqui, a partir daqui não. Já ouvi um comentário em um tom de ironia, falando que Jesus, quando ensinou sobre dar a outra face, Jesus disse: se alguém te der um tapa em uma face, dê a outra também. Mas a partir dali Jesus não falou mais nada, então era comigo, eu poderia reagir. Mas é justamente no Sermão do Monte que Jesus dá o ensino sobre dar a outra face, é que Jesus fala da segunda milha. E a segunda milha é oferecer um pouco a mais. Quando o guarda romano, que tinha o direito de pedir para qualquer cidadão, qualquer pessoa carregar a sua bagagem durante 1 milha, Jesus disse: carregue 2, ofereça mais. Quando alguém te pedir a túnica, que era uma capa que era colocada por cima como roupa, Jesus fala: dê também a capa, que era utilizada para proteção nas tempestades de areia. Então havia essa parte, a capa. Jesus diz: dê não somente a roupa do corpo, mas dê também aquilo que te protege. Ofereça algo a mais. Estamos dispostos a oferecer algo a mais ou temos um limite? Para tudo há um limite. O que Jesus diz aos seus discípulos é que nós devemos amar e amar até o fim. E é justamente através desse amor, esse amor que transpõe barreiras, que transpõe limites, é que nós seremos conhecidos como seus discípulos. Até que ponto você está disposto a amar? É a pergunta que continua. Jesus amou e amou até o fim. E ensinou seus discípulos a que devessem amar todos os seus seguidores. Amar como ele amou. Segundo, Jesus revoluciona, contrariando conceitos culturais, surpreendendo a todos, lavando os pés dos discípulos. Realizou um serviço que nenhum deles queria realizar. Na pessoa de Pedro, nós vimos que era bem rejeitado aquele ato. E aqui também um desafio. Em que você pode servir? Quais tarefas e ações que você resiste em fazer por preconceitos, por pensamentos equivocados
a respeito de algo que você acha que aquilo você não pode fazer, você não pode servir. O desafio é quebrar barreiras, é quebrar o orgulho. Não, isso aqui vai ferir o meu orgulho, isso aqui, eu sou, olha quem eu sou maior, eu já participei disso ou daquilo, olha o posto que eu carrego, eu não vou fazer isso. O desafio é realizar tarefas que muitas vezes, na nossa concepção, elas são baixas. Em tempos tão difíceis como esses, nós temos que estar dispostos a realizar tarefas que, ao conceito da cultura, do mundo, ao nosso próprio conceito, às vezes são deploráveis, são tarefas rejeitáveis. Nós somos desafiados por amor a realizar tarefas pequenas, rejeitadas pela sociedade, mas tão importantes, como uma limpeza, como um cuidado com uma pessoa, como uma conversa, uma ligação, um demonstrar de amor, um demonstrar de diminuição do próprio ser para que o outro seja cresça, para que o outro seja exaltado. Esse é o ensino, esse é o desafio. E terceiro e último, Jesus vai além, porque além de demonstrar amor até as últimas consequências, além de realizar as tarefas rejeitadas por outros, Jesus ainda ama aquele que iria o trair. Jesus amou aquele, serviu aquele que iria trair. Diz o texto que Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, versículo 4 e 5, diz que Jesus começou a lavar os pés aos discípulos. Não diz com exceção a Judas. Jesus também lavou o pé de Judas. Quando diz que Jesus amou-os e amou até o fim, não diz que amou a todos menos a Judas. No versículo 11 diz que, no versículo 10 diz que nem todos estavam limpos, purificados, mas o amor, o serviço foi para todos. Ou seja, ainda que não merecia, Jesus amou a Judas. Jesus amou a Judas que não merecia, mas quem dos discípulos merecia tal serviço? Quem dos discípulos merecia o amor de Jesus? E esse ato aponta para a cruz, porque ninguém, nem os discípulos, nem ser humano nenhum, é digno daquele ato, daquele amor, daquele serviço prestado ali na cruz. E Jesus ofereceu a todos. Quando Jesus oferece amor a Judas, serve a Judas, ele apresenta também a superação. A superação não permitindo que raiz de amargura brotasse no seu coração. Quando superamos, decidimos amar e até servir aquelas pessoas que desejam o nosso mal, ou que se encontra se opondo, quer por um ou por outro motivo, a nós oferecendo amor e servindo a essas pessoas, nós superamos amarguras, nós superamos ressentimentos e proclamamos o amor. E reafirmamos que nós fazemos aquilo que o Senhor nos mandou fazer: amar até os inimigos, amar até aqueles que se opõem, porque Ele nos amou, mesmo nós
nos opondo a Ele. Ele demonstrou amor, mesmo sendo nós não merecedores desse amor. Hoje, primeiro domingo do mês, nós celebraríamos a ceia, que era a lembrança desse ato, desse amor que o Senhor demonstrou na cruz do Calvário. Lembre desse ato e, lembrando desse ato, se fortaleça para amar mais e mais pessoas, para servir com todas as tarefas possíveis e para amar até aqueles a quem você entende que não merece ser amado. Demonstrar amor, superar barreiras, paradigmas. Que Deus assim nos abençoe com este recurso tão maravilhoso de evangelização, que é o amor, que é o serviço. Oremos ao Senhor, agradecendo por esse tempo maravilhoso de culto, de adoração e de meditação na palavra. Logo em seguida, impetraremos a bênção, agradecendo a Deus e pedindo a Ele uma semana de paz, de serviço, de alegria e de amor. Oremos. Santo e eterno Deus, nosso bendito Pai Celestial, louvamos e bendizemos o Teu santo nome pelo privilégio de termos a fé e, a partir da fé, adorar, reconhecer a Tua grandeza, louvar, reconhecer os Teus feitos. Agradecemos-Te e pedimos-Te, Senhor, a Tua misericórdia para que continuemos a adorar a Ti em nosso viver, nas mais diversas tarefas. Pedimos-Te, Senhor, que nos auxilies com o Teu Santo Espírito a amar e servir a tantos e quantos o Senhor nos permitir. Amar e servir pessoas que entendemos que não são dignas. Amar e servir ultrapassando limites e barreiras. Agradecemos-Te, Senhor, por Tua palavra que nos confronta e pedimos-Te, Senhor, ajuda-nos a praticá-la. A partir do nosso lar, amando os nossos entes queridos, estendendo aos amigos, às pessoas que temos relacionamentos, pedimos que o Senhor nos ajude a demonstrar amor e que com esse amor seja tipificado o amor que o Senhor teve e tem por nós na cruz do Calvário. Ajuda-nos, Senhor, a evangelizar, servindo e demonstrando amor. Senhor, pedimos-Te o Teu cuidado, a Tua misericórdia, a que, ó Deus, consigamos realizar tudo que seja necessário para que tão breve estejamos unidos, adorando o Teu nome. Sustenta o Teu povo, cada lar. Ó Deus, tenha misericórdia da Tua igreja, Senhor, na face da terra. Pedimos-Te pelos governantes, pedimos-Te a Tua direção, o Teu Santo Espírito na condução de todo esse caos que ainda perdura. Pedimos a Tua misericórdia sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que perderam seus entes queridos, que o Senhor conforte cada família, cada lar, que o Senhor nos proteja e nos guarde. Nós Te pedimos e já em fé Te agradecemos. No nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos, glorificamos e dizemos amém e amém. E agora, queridos irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai Celestial, o conforto, a comunhão, o guiar do Santo Espírito, seja sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus assim nos abençoe. Amém.